A sabedoria é uma virtude importante para qualquer jornada, assim como também a maturidade. E existe um modelo de maturidade para a arquitetura. Se você não conhece, vem para o vídeo que é para você conhecer agora. Salve, salve, arquitetos e arquitetas! Eu sou o Gustavo Bunger e esse aqui é mais um vídeo do canal Arquimática. Começar agradecendo a vocês aí. Hoje é um vídeo curto, é um vídeo de carnaval para você aproveitar a quarta-feira de cinzas. Eu agradeço a sua audiência aqui. Esse canal, a cada semana, ele vem crescendo. Isso significa que eu tenho conseguido trazer conteúdos aí que importam para você que trabalha com arquitetura corporativa, arquitetura de dados, de soluções. Então isso muito me agrada, né? Isso é algo que me deixa bastante feliz, porque a gente tem uma carência de informações em português sobre esses temas. E a ideia é sempre ir trazendo mais e mais assuntos aqui. Então, se você também quiser sugerir algum tema, se vocês quiserem ver algum tema em específico, coloca lá nos comentários, entre em contato comigo. Por falar em entrar em contato comigo, eu queria deixar aqui meus links, ó, tanto no LinkedIn, meu link pessoal, quanto também o link da Arquimática, né? Então acompanhem lá, se conecte comigo e vocês ficam sabendo por ali de novos cursos, né? A gente tem aí o curso de Arquitetura de Soluções no Hotmart, é um curso que faz sucesso já há 3 anos, ele agora tem uma versão gravada, você pode assistir aonde você quiser, no tablet, na TV, no celular, e aí você se conectando lá nas redes sociais, você consegue saber aí dos próximos cursos. Muito em breve nós vamos ter um curso de desenho de soluções com IA, e se você tiver interesse em ganhar um desconto especial, clica aí na descrição do vídeo aqui no YouTube, que você vai ter um formuláriozinho lá para você preencher e você vai ganhar um desconto exclusivo de lançamento, tá? Bom, finalizado o merchan, eu não poderia deixar de agradecer a esse marco que nós temos hoje. Chegamos a 125 inscritos. E esse canal está crescendo a cada dia. Então eu peço a vocês que possam sempre compartilhar, né? Curtir os vídeos, comentar os vídeos. Isso é importante para atingir várias pessoas que muitas vezes nem sabem que o canal existe ainda, que existe ali um canal onde você pode ver coisas sobre arquitetura de diversas maneiras. Então, eu queria agradecer essas inscrições, né, e contar com vocês para ir divulgando o canal. O vídeo de hoje vai ser sobre modelo de maturidade. É importante você conhecer o que é esse modelo de maturidade. Foi uma postagem no LinkedIn que me chamou muita atenção, bem legal a postagem. E eu queria comentar com vocês sobre isso. É um instrumento importante para você saber em que nível sua arquitetura está e aonde você pode chegar. Quando a gente trabalha com arquitetura, a gente sempre trabalha com aquela noção do as is e o to be. O que você tem naquele momento e aonde você quer chegar no futuro. E com o modelo de maturidade isso fica sempre muito mais fácil. Então convido você a conhecer essa postagem e conhecer o que é esse modelo. Vem para o vídeo comigo, pessoal. Essa aqui foi a postagem que me chamou a atenção no LinkedIn. É uma postagem do Jasper Logran. O Jasper Logran, ele é um Chief Architect, né? Ele é um líder aí dos arquitetos na DXC, uma consultoria bastante famosa aí. E ele fez essa postagem falando sobre um modelo de maturidade baseado no TOGAF, o The Open Group Architecture Framework. O TOGAF, o The Open Group Architecture Framework, é um conjunto de boas práticas, orientações criados pelo The Open Group, que é um consórcio de empresas global que se juntam em diversos fóruns para discutir e criar padrões de arquitetura, padrões, modelos, publicações de arquitetura em diversas indústrias. E com isso foi possível desenvolver um modelo para dizer o quão madura essa arquitetura que está sendo usada na empresa está. Ele aproveitou ainda um material aqui, um diagrama bem legal da consultoria Business Architecture Info, é uma consultoria canadense, e o expoente dele aqui no LinkedIn é o Daniel Lambert, tá? O Daniel Lambert, ele é um habitué aqui das postagens sobre arquitetura, eu acompanho muito o trabalho dele.
E ele sempre coloca alguns materiais e artigos muito interessantes. E aí a Business Architecture Info, que é a consultoria o qual ele, ele é um VP, postou um modelo de maturidade aqui com base no TOGAF. Tá? A gente vai explorar um pouquinho desse modelo na postagem, né? Aqui eu vou dar um zoom aqui, mas você vê que é um modelo onde você tem níveis, né? Níveis de maturidade, uma maturidade inicial, começando pelo 1, né? Maturidade inicial, sobre desenvolvimento, depois definida, depois tem um quarto nível aqui gerenciado e um quinto nível que é o nível medido, né? Seria o nível ótimo de estágio para se chegar. Aqui na parte da esquerda a gente tem os domínios, né? São os grupos de assunto. Então, por exemplo, a estrutura, né? Organizacional, a arquitetura da estrutura organizacional. Como é que ela fica, né? Como é que ela é percebida no nível 1? Por exemplo, não há uma arquitetura corporativa estruturada, não há documentações ou padrões. E aí, dependendo das etapas, você vai tendo outras características. Como é que fica, por exemplo, a elaboração da estratégia de negócio numa etapa inicial? Nenhuma relação entre a arquitetura corporativa e a estratégia de negócios. Então, esse primeiro nível é um nível bem desafiador, bem realmente inicial. Então, com base nesse modelo, o Jasper fez esse artigo aqui, né? E aí ele propôs um resumo desse artigo em relação às fases que a gente tem, né? Então, quais são as fases que a gente teria aqui? O resumo do que ele enxerga dentro dessa postagem, né? O nível 1, que é o nível inicial, é o que a gente chama de ad hoc, né? O que é ad hoc? É pulverizado. Você tem algumas iniciativas de arquitetura, algumas visões mais organizadas, mas que estão espalhadas pela empresa, né? Desconectadas muitas vezes da estratégia do negócio. Então, às vezes, a área de arquitetura, o time de arquitetura, ele tem uma visão, mas nem sempre é a visão que está bem alinhada com o objetivo ali do negócio, né? E aí você tem problemas, você tem aqueles problemas de custos muito altos, você tem um problema de duplicação, triplicação de sistemas, você tem ineficiências, você tem uma falta de gestão no risco das coisas, das tomadas de decisão. Então é um nível realmente assim bem incipiente, bem iniciante. O nível 2 é um nível underdevelopment, né? Sob desenvolvimento, onde você já tem algumas melhorias, melhorias táticas, não melhorias de longo prazo ou de médio prazo mais estratégicas, mas você tem melhorias táticas, né? A arquitetura ela ainda está inconsistente, ela ainda depende muito do engajamento, ela não tem ainda o engajamento das lideranças, mas já deu alguns, já caminhou para alguns passos, né? Então, por exemplo, você aqui já pode começar a ter um catálogo de sistemas na sua empresa. Você já pode começar a ter aqui algum esboço de um mapa de capacidades, por exemplo. Então, esse seria o estágio 2 aí em desenvolvimento. O estágio 3, definido, é onde a arquitetura está realmente ali, efetivamente, concretamente suportando as decisões de negócio. Então, a diretoria, as lideranças, elas pedem ali auxílio à arquitetura para tomarem suas decisões, pensando naquela visão holística, né? A visão do todo que a arquitetura tem que ter. Então, aqui já tem investimentos, por exemplo, de TI com considerações da arquitetura, né? Aonde vai ser feito esse investimento? O que ele vai reutilizar? Então, você já tem algumas considerações sobre o risco também das coisas. Então, já é um nível definido. Existe um nível que é o manager, é o gerenciado, né? Seria a tradução, aonde você tem ali a arquitetura já embutida no dia a dia, na governança, você já tem a arquitetura otimizando processos, você já tem uma melhoria contínua, então já é um estágio bastante elevado de maturidade dessa arquitetura. E o nível 5, que é o nível medido, né, é a arquitetura corporativa, ela liderando a inovação. Então, ela puxando novas tecnologias, puxando novas formas de negócio, né? Puxando novas ideias para você conseguir otimizar as coisas, plataformização, por exemplo. Você já tem ali uma mensuração clara dos objetivos de negócio em relação ao que a arquitetura tinha prescrito. Então, você
já trabalha ali a arquitetura há algum tempo e essa arquitetura ela passa a ser diferencial para o negócio de fato. Ela consegue agora ir além da questão de organização, da questão de ir no alinhamento ao negócio e já passa a ser uma arquitetura com foco em inovação, com foco em tornar essa empresa líder. Nesse modelo de maturidade, a gente tem uma relação entre os níveis de maturidade, que eu falei ali inicialmente com vocês, e os domínios. O que a gente tem de domínios aqui na parte esquerda desse diagrama? A gente tem aqui a arquitetura da estrutura organizacional, então qual é a relação da arquitetura no contexto das áreas da empresa, a elaboração da estratégia de negócios, as capacidades de negócio, a participação da liderança sênior, né, da diretoria, por exemplo, com a arquitetura corporativa, a participação das unidades de negócio, as áreas usuárias, as áreas clientes, por exemplo, a comunicação das coisas de arquitetura, fato fundamental. Se você participa de uma área de arquitetura que não se comunica com a empresa, isso prejudica demais o trabalho, prejudica esse alinhamento que você precisa ter. A segurança, planejamento dos projetos e as iniciativas em andamento, né, as iniciativas que precisam ser feitas na empresa. A entrega de soluções e a execução delas, né? Então, depois da etapa ali, por exemplo, um arquiteto de soluções. E o 10º domínio destacado aqui é governança e compliance. Está sempre junto ali de arquitetura no dia a dia. E aí você também tem isso como um domínio. Então, são 10 domínios, portanto, são 10 linhas, 5 níveis de maturidade. Esses 5 níveis aí vão do nível inicial até o nível medido, que é o nível mais elevado aí de maturidade possível. Eu não vou passar aqui por cada nível e cada domínio, tá? Para não ficar também um vídeo maçante, um vídeo chato. Não é essa a proposta aqui. A proposta é que você conheça esse modelo de maturidade e você dê uma olhada. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo do YouTube. Mas é importante que você conheça, e você que é um arquiteto corporativo, ou um arquiteto de dados, de solução, de infraestrutura, de segurança, de integração, você pode fazer um assessment, né, uma avaliação na sua empresa com base nesse modelo de maturidade. E aí você perceber em que momento você está agora, quer dizer, em que nível. Eu estou no nível inicial, eu estou no nível sob desenvolvimento, né? Eu estou no nível ali gerenciado. E a partir disso, sabendo o que você tem no próximo nível, você vai conseguir dizer quais são as ações que você precisa para sair do nível em que você está para ir para o próximo nível. É possível que você esteja em maturidades diferentes para cada domínio, tá? Às vezes, por exemplo, para a elaboração da estratégia de negócio, você já pode estar no nível 2. Mas talvez para as capacidades você esteja no nível 1. Então pode acontecer algumas diferenças, né? Algumas discrepâncias. O que é importante é você saber exatamente como você está em cada um dos níveis de maturidade para os domínios, e aí você traçar planos de ação para você evoluir aquela encontro entre a maturidade e o domínio para o próximo patamar. Essa é a ideia do modelo. O Jasper deixa aqui no seu artigo 3 considerações importantes, né, para o uso desse modelo de maturidade. O que você pode fazer com ele, aonde que ele vai te ajudar nas discussões. Então, primeiro, alinhar de fato as discussões de arquitetura corporativa com as prioridades de negócio. A gente viu lá no nível 1 de maturidade que nesse nível isso não acontece ainda. Depois, mostrar que as iniciativas que são orientadas pela arquitetura corporativa têm retornos tangíveis. A gente sabe o quão difícil é mostrar o retorno da arquitetura, do trabalho da arquitetura corporativa numa empresa. E aí, usando o modelo de maturidade, mostrando ali aonde você estava e para onde você vai, você consegue fazer isso. E, por fim, mostrar também que quanto mais maturidade de arquitetura eu tenho, mais isso vai ser traduzido em inovação, em agilidade. Então, o modelo ele ajuda a embasar qual a situação que você está e como você está atingindo os outros níveis de maturidade desejados ali. São aqueles níveis ali de 1 até o nível 5. Como toda boa postagem,
o que mais a gente gosta de conferir mesmo são os comentários, né? Os comentários sempre são a melhor parte de qualquer postagem. E tem alguns comentários bem interessantes aqui. Um é o aqui do Mark Powell, onde ele, inclusive, ele representa aqui a Dragon One Software, que é uma ferramenta de arquitetura corporativa também bem interessante. E aí ele oferece aqui já um template em Excel para você conseguir fazer essa avaliação. Então, uma iniciativa bem legal aqui do Mark, né? Mais alguns comentários aqui. O Kerry Calapanda, ele comenta aqui também que ele entende que esses modelos de maturidade, eles nunca estão muito conectados em como o negócio precisa operar. Então, ele entende que, na verdade, você precisa estruturar um pouco a cadeia de valor que você tem e aí entender como é que é o atingimento do outro patamar para essa cadeia de valor. Então ele fala aqui que às vezes o modelo de maturidade ele fica muito centrado na empresa ou em uma determinada disciplina, mas não necessariamente você trabalhar para chegar naqueles níveis de maturidade mais elevados vão de fato melhorar o que você está entregando no mercado. Então ele alerta aqui para essa desassociação que alguns modelos de maturidade podem apresentar. Comentário muito interessante. Tem um aqui também do Marcelo Malheiros, ele trabalha aqui com governança de dados, estratégia de dados. Eu achei muito interessante que ele fala o seguinte: falta nesse modelo de maturidade o nível 0. Se a gente for, por exemplo, o CMMI, que é o modelo de maturidade para o desenvolvimento, ele tem lá um nível 0, que é o nível caos. É um nível onde está tudo realmente uma bagunça, onde ninguém tem documentação, ninguém governa nada. É o nível inicial do CMMI. E aí ele fala que sobre isso, que aqui nesse modelo falta esse nível 0. E uma coisa interessante é que ele fez uma comparação, né, uma relação entre esse modelo com o modelo de maturidade do DAMA, né? O DAMA, que é exatamente a associação que trata do universo de arquitetura de dados, assim como a gente tem o The Open Group para arquitetura corporativa em geral, a gente tem o DAMA também como uma instituição para trabalhar a parte de arquitetura de dados lá dentro das suas 11 competências. E aí ele faz uma relação entre isso e é legal porque ele coloca aqui no post algumas visões, né? Algumas fichinhas aqui que ele fez relacionando alguns conceitos de arquitetura de dados com o modelo de maturidade. Então, achei isso uma contribuição fantástica aqui para a parte de modelagem de dados e design, para a parte aqui também de qualidade de dados. Então, vale a pena a gente sempre estar olhando esses comentários, porque eles também enriquecem na hora em que a gente se depara com postagens tão fantásticas como essa aqui que o Jasper fez. Conta para mim aí agora como é que está a maturidade da arquitetura na sua empresa. O propósito desse modelo é você fazer uma avaliação, né, um assessment, determinar em que grau de maturidade eles estão. Só com essa avaliação é que você consegue, por exemplo, criar planos de ação para a arquitetura, para que você possa melhorar tanto o trabalho da arquitetura em si e, consequentemente, que a organização pretende com a sua estratégia, né? Dê uma olhada nesse modelo, li que também daquele diagrama com o modelo de maturidade, os domínios e os níveis também estarão aqui na descrição do vídeo. Dá uma estudadinha lá e não deixem, né, de comentar, né? Comentem aí no vídeo. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos arquitetos e arquitetas. Peça aí para outros arquitetos e arquitetas poderem se inscrever nesse canal para cada vez mais eu trazer para vocês outros conteúdos desse tipo. E posso falar também sobre outros modelos de maturidade. Não existe só aquele do TOGAF. Se vocês quiserem também que eu fale de outros modelos de maturidade, deixa aí nos comentários também para mim. Fazendo aqui a propaganda do curso de Arquitetura de Soluções. Se você gosta aí da minha didática, da forma como eu falo para você, fica a dica aí desse curso de Arquitetura de Soluções em 10 aulas, disponível aí gravadas no Hotmart. Você pode assistir no tablet, no celular, na TV, onde você quiser. E eu te ensino exatamente como ser um arquiteto de soluções com a visão holística, um arquiteto que consiga fazer desenhos melhores, que aprenda a notação C4, por exemplo, que aprenda a lidar com requisitos, histórias, temas, épicos, etc. Então é um curso bem completo e eu convido você também a conhecer. Para aqueles que estão interessados no curso de desenho de solução usando inteligência artificial, eu vou deixar um link aqui também de um formulário para você ganhar um desconto exclusivo no lançamento desse curso. Um excelente final de carnaval para todo mundo
e até o próximo vídeo.